Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô retornando ao canal, finalmente. Espero que esse retorno seja muito próspero, que eu consiga trazer conteúdos com mais assiduidade, assim, não tenha que fazer longas pausas de parada de canal, que eu sei que vocês gostam do conteúdo que tem aqui pelos comentários. Então, eu pretendo tentar levar isso de forma mais assertiva, com mais continuidade e sem tanta ruptura, tá bom? Tanta coisa mudou, tanto tempo passou, que até meu nome, né? Antes eu me apresentava como Evelyn, agora é Akili. Akili é um nome africano que significa pessoa sábia. E eu vou me apresentar daqui pra frente dessa forma, porque é a forma que eu me reconheço, é a forma que eu passei a me auto-nomear a partir de uma ritualística dentro de uma comunidade africana. Então, a partir daqui, é Akili e é dessa forma que eu vou estar me apresentando, tá bom? No vídeo de hoje, vou estar trabalhando com vocês aí passando umas ideias, a questão de símbolos e significados. O primeiro símbolo que eu quero trazer aqui é o símbolo da Anki, que é esse símbolo que inclusive eu estou usando aqui, ó. Essa Anki, que pode ser conhecida como Cruzanchata também, mas o nome é Anki, o nome original é Anki. E o que significa Anki? Anki é esse símbolo egito super difundido por muito tempo e até os dias de hoje, que significa vida, ou a ideia de uma força que gera vida. Esse símbolo foi encontrado em diversos tipos de materiais, incluindo couro, pedra, madeira, cobre também, mas era usada principalmente com ouro. A Anki é um símbolo que aparece em todas as épocas do mundo egípcio antigo, por isso tem uma origem desconhecida devido à sua enorme antiguidade, que mitologistas e egiptólogos pesquisaram muito para tentar chegar numa data, numa origem ali do primeiro aparecimento da Anki, mas por conta de ser um símbolo muito antigo, a origem é difícil de definir. Então isso foi uma tarefa muito árdua, mas que acabou que é sem respostas, né? Não tem uma data certa de quando surgiu esse símbolo. A Anki possui um formato oval sustentada por um T, e por ela ter a forma assim, isso deu origem a várias teorias e interpretações sobre o seu significado, mas tem três teorias que mais se destacam. A primeira é que esse formato oval representa um ovário e esse T meio fálico representa um pênis, né? Isso representa, de forma geral, uma complementariedade entre feminino e masculino que garante a vida. Isso é uma das interpretações. A segunda é que a Anki se refere a uma espécie de sandália que os egípcios antigos usavam. E outra interpretação, terceira, é que a Anki se refere, na verdade, ao nó de Ísis, que é o Tiete, que é o símbolo da deusa Ísis. Esse Tiete estava presente em vários tecidos egípcios. Ninguém sabe ao certo qual dessas explicações é verdadeira, porque não tem um registro dos egípcios antigos discutindo essa questão sobre a origem do símbolo. Assim como o Jet, que é o símbolo da estabilidade, ou o Oz, que é o símbolo do poder, a Anki reflete uma preocupação com a vida prática das pessoas, ou vida eterna, que é pronunciada por Anki Nené. Alguns climatologistas acreditavam que a Casa de Vida, que era um complexo de edifícios usados para a biblioteca do templo, para os arquivos de cânticos espirituais e outras informações disponíveis aos sacerdotes, fossem dominados por imagens de Anki. Na verdade, esse símbolo às vezes é mostrado como um cetro que era carregado na mão direita das divindades, que podiam aplicá-los nas narinas dos mortos para ressuscitá-los. Falar de uma casa de vida era discutir as formas apropriadas de manter a sociedade contra todas as formas de caos, anarquia e morte. Os melhores filósofos, sacerdotes e conselheiros frequentaram as casas de vida para investigar todas as questões relacionadas à vida eterna. Tão obcecada era a sociedade com a vida que os mais sábios, entre os egípcios, eram empregados no processo de busca das chaves de vida. Assim, Anki representou a virada mais profunda na mente dos egípcios antigos, no que confere a pensar essas questões sobre a eternidade. Tanto que a vida eterna foi concebida pela primeira vez pelos antigos egípcios. Existem por aí muitos exemplos da Anki sendo carregada por um laço, como se fosse uma chave, dando a impressão que os egípcios acreditavam que a Anki meio que era uma chave para a eternidade.
que podia vencer a morte e podia trazer a ressurreição, sendo a demonstração do poder sobre a morte que era concedido por Deus. E aqui, abre aspas, não é o Deus cristão, é o Deus que representa a entidade suprema, né, dos antigos egípcios. Anques feitas de faiança, cera, metal e pedras preciosas eram bem comuns durante a 18ª e 19ª dinastia, sendo usadas aí como joias que representavam poder, tanto que elas foram usadas aí pelos Perá, faraós. O Perá Tutankhamon tinha um espelho em forma de Ankh, seu nome significava a imagem viva de Amen. Assim, Tutankhamon ele carregou o grande nome de Amen ao lado do símbolo da vida. Quando Howard Carter abriu a tumba de Tutankhamon, no Vale dos Reis, ele descobriu muitos objetos que tinham o símbolo da Ankh neles, e parecia estar por toda parte da tumba. E Tutankhamon não foi o único faraó que teve a tumba repleta de Ankhs. Ramsés, Thutmose, Senusret e outros Perat, faraós, tiveram reinados que incluíam a presença de muitas Ankhs, como um símbolo de poder gerador da vida. O próprio Senusret, ele é visto numa imagem muito famosa carregando 2 Ankhs contra o peito. E este é um exemplo do uso da Ankh para proteção, segurança e vida, pois eles acreditavam que poderiam evitar o caos e a morte usando a Ankh. Enfim, poucos símbolos são tão difundidos quanto a Ankh, e parecia que os antigos egípcios usavam a Ankh sempre em situações de tomada de decisão. A Ankh no Antigo Egito, embora não representasse nenhuma divindade diretamente, é um objeto com uma grande importância de transformação social e política. E a Ankh manteve sua influência no povo egípcio até muito depois que acabou o período dinástico. Mesmo quando o cristianismo se tornou a religião do Egito, as pessoas ainda usavam o símbolo da Ankh. Por um tempo, a Ankh e a cruz elas chegaram a ser usadas simultaneamente, até o momento que os cristãos substituíram definitivamente a Ankh pela cruz. Assim, a venerável Ankh africana passou para a cultura popular e permaneceu como um dos símbolos humanos mais reconhecidos. Enfim, símbolos têm significados. É importante para a gente, enquanto pessoas negras, que realmente tenham acesso a essa memória, a esses significados desses símbolos, tenham acesso a esses símbolos, mas também fazer isso de forma muito responsável, né? A gente não pode esvaziar o significado que esses símbolos têm. Então, pensando, por exemplo, em uma das significações que a Ankh traz, que é essa questão da complementariedade entre masculino e feminino, que já foi explorado em outras obras de outros autores, de forma mais aprofundada também, então acaba sendo um pouco contraditório dentro da própria comunidade negra, às vezes, a gente se apropriar desses símbolos, né? E nem toda apropriação é negativa, tem essa apropriação positiva que é estar retomando símbolos aí que fazem parte da história negra mundialmente, né? Mas fazer isso com cautela, porque não dá para pegar um símbolo como a Ankh, principalmente pensando nessa questão da complementariedade entre masculino e feminino, e ser uma pessoa que dissemina discursos que culpabilizem homens negros ou que culpabilizem mulheres negras e vice-versa, né? É entender que a gente precisa encontrar equilíbrio e a complementariedade entre essas duas energias que compõem as nossas existências e poder conduzi-las de forma mais responsável, tranquila e respeitosa nas nossas vidas, tá bom? Esse era o recado final que eu queria deixar. Eu agradeço a vocês assistirem até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão!